Garotinha entra no mercado e pede para comprar fiado e é humilhada pelo gerente. Um milionário viu tudo e o que ele fez surpreende a todos. Era uma tarde abafada em São Paulo, o sol escaldante castigando as ruas de asfalto quente. Melissa, uma menininha de apenas 8 anos, caminhava descalça pelas calçadas, o rostinho sujo de poeira, mas com olhos castanhos que brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Seus cabelos cacheados, emaranhados, balançavam ao vento enquanto ela segurava uma moeda velha e amassada, tudo o que tinha no bolso de seu vestido remendado. Ela não queria muito, apenas um pão e, quem sabe, um pedaço de queijo para acalmar a fome que roncava em seu estômago há dias. Melissa vivia nas ruas desde que fugiu de um abrigo onde a crueldade dos cuidadores a marcou mais profundamente do que qualquer cicatriz visível. Seus pais, que ela nunca conheceu, morreram quando ela era bebê, deixando-a à mercê de orfanatos e abrigos que, em vez de proteção, lhe ofereceram apenas dor. Melissa parou diante do mercadinho do seu Zé, um estabelecimento modesto, mas movimentado no coração do bairro. Seu coração batia forte. Ela já havia tentado entrar em outros lugares e sido enxotada como se fosse uma ladra. Mesmo assim, respirou fundo e empurrou a porta de vidro, que rangeu alto, anunciando sua chegada. Os clientes a olharam com curiosidade, alguns com pena, outros com desdém. Melissa, com a cabeça baixa, caminhou até o balcão, onde o gerente, um homem de meia idade chamado Sr. Carlos, a encarou com um olhar frio. "O que você quer aqui, menina?" perguntou ele, a voz carregada de desconfiança. Melissa engoliu em seco, apertando a moeda na mão. Por favor, senhor, eu tenho só essa moeda, mas será que eu posso levar um pão e pagar o resto depois? Eu prometo que volto com o dinheiro." O gerente soltou uma risada seca, cruzando os braços. "Comprar fiado? Você acha que... Aqui é casa de caridade? Olha só pra você, toda suja. Quer roubar, é? Sai daqui antes que eu chame a polícia." As palavras cortaram como faca. Melissa sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a chorar. Ela conhecia aquele tom, aquela humilhação. No abrigo, os cuidadores a chamavam de inútil e a puniam por qualquer coisa. Mas ali, na frente de estranhos, a vergonha era ainda pior. Os clientes no mercado cochichavam, alguns rindo baixo, outros apenas observando em silêncio. Melissa abaixou a cabeça pronta para correr, quando uma voz grave e firme ecoou pelo mercado. "Ei, espera aí! Isso não é jeito de falar com uma criança." Todos se viraram. No canto do mercado, próximo às prateleiras de biscoitos, estava Marcos, um homem de 45 anos, alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar que misturava autoridade e bondade. Ele vestia um terno simples, mas bem cortado, e segurava uma cesta com alguns itens. Marcos era um milionário discreto, dono de uma rede de lojas de eletrodomésticos, mas ninguém ali sabia disso. Ele preferia assim, longe dos holofotes. Sua vida, porém, nem sempre foi de luxo. Décadas atrás, ele próprio fora um menino pobre, humilhado em um mercado por pedir um pão a mais. A lembrança daquele dia ainda doía, como uma ferida que nunca cicatriza. Marcos se aproximou do balcão, colocando-se entre Melissa e o gerente. "Essa menina não está roubando nada. Ela pediu com educação, coisa que você parece não conhecer." Ele olhou para Melissa, suavizando a expressão. "Querida, pega o que você quiser, eu pago." Melissa piscou, confusa, as lágrimas ainda presas nos cílios. "Sério, senhor?" perguntou ela, a voz tremendo. "Sério." Marcos sorriu, e havia algo naquele sorriso que fez Melissa sentir, pela primeira vez em muito tempo, que alguém a via como pessoa, não como um estorvo. "Vai lá, escolhe o que você quer comer e não se preocupa com ele", disse, apontando com o queixo para o gerente, que agora parecia encolhido sob o olhar firme de Marcos.
Melissa hesitou, mas com um aceno gentil de Marcos, correu até as prateleiras. Seus olhos brilhavam enquanto pegava um pão francês, um pacote de queijo, uma maçã e, com um sorriso tímido, um chocolate que ela só conhecia das propagandas na TV. Marcos observava, o coração apertado. Ele sabia o que era ter fome, o que era sentir o peso do desprezo. Enquanto Melissa voltava com os itens, ele tirou a carteira do bolso e pagou tudo, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. "Obrigada, senhor", murmurou Melissa, segurando a sacola com cuidado, como se fosse um tesouro. "Qual é o seu nome, pequena?", perguntou Marcos, agachando-se para ficar na altura dela. "Melissa", respondeu ela tímida. "Prazer, Melissa. Eu sou Marcos." Ele estendeu a mão e ela, hesitante, a apertou. Era a primeira vez em anos que alguém a tratava com tanto respeito. "Agora, me conta, onde você mora? Não vou deixar você voltar para a rua com essa sacola sozinha." Melissa baixou o olhar, envergonhada. Eu não tenho casa, senhor. Eu fujo de um abrigo. Lá não é bom." Marcos sentiu um nó na garganta. Ele olhou para aquela menininha, tão frágil, tão corajosa, e algo dentro dele mudou. Ele não podia simplesmente deixá-la ali, voltar para sua vida confortável e fingir que nada tinha acontecido. Mas o que ele faria a seguir? Isso nem ele sabia ainda. Marcos olhou para Melissa, ainda agachado, enquanto ela segurava a sacola de compras como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O mercado, antes barulhento com os cochichos dos clientes, agora parecia envolto em um silêncio expectante. O gerente, Sr. Carlos, mexia em alguns papéis no balcão, claramente desconfortável, tentando fingir que nada havia acontecido. Mas Marcos não estava mais prestando atenção nele. Seus olhos estavam fixos em Melissa, cujos dedinhos tremiam enquanto segurava o chocolate, como se temesse que alguém o tomasse dela. Aquela imagem trouxe de volta uma lembrança que ele havia enterrado por anos. Quando Marcos tinha 10 anos, ele também entrou em um mercado faminto com algumas moedas que juntara catando latas na rua. Ele ainda podia ouvir a voz do dono do estabelecimento, um homem de bigode farto, gritando: "Sai daqui, moleque! Aqui não é lugar para pedinte!" A humilhação queimou tanto que Marcos jurou que nunca mais se sentiria tão pequeno. Foi essa promessa que o levou a trabalhar incansavelmente, de ajudante de pedreiro a empresário bem-sucedido. Mas o sucesso não apagou a dor daquele menino que ele já foi. E agora, olhando para Melissa, ele via aquele mesmo menino refletido nos olhos dela. "Melissa, vem comigo", disse Marcos, levantando-se e estendendo a mão. "Vamos comer isso direito, sentados, como gente. Você já comeu um sanduíche quentinho com suco gelado?" Melissa arregalou os olhos surpresa. "Suco gelado?" perguntou ela, como se a ideia fosse algo de outro mundo. Eu não sei, senhor, acho que nunca tomei." Marcos riu, uma risada leve, mas com um toque de tristeza. "Então hoje vai ser o dia. Vamos ali na lanchonete da esquina. Minha mãe sempre diz que comida boa é melhor quando compartilhada." Ele a levou para fora do mercado, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Melissa caminhava ao lado dele, hesitante, olhando para trás, como se temesse que o gerente mudasse de ideia e corresse atrás dela. Marcos percebeu e colocou a mão suavemente no ombro dela. "Não se preocupa, pequena. Ninguém vai te machucar, enquanto eu estiver aqui." Na lanchonete, uma pequena e aconchegante, com paredes decoradas com fotos antigas de São Paulo, Marcos pediu 2 sanduíches de queijo quente, batata frita e 2 copos grandes de suco de laranja. Melissa sentou-se na cadeira, os pés balançando sem tocar o chão, e observava tudo com uma mistura de fascínio e desconfiança. Quando o sanduíche chegou, ela hesitou antes de morder, como se ainda não acreditasse que aquilo era para ela.
Vai, experimenta, incentivou Marcos, mordendo o dele com entusiasmo. Minha mãe fazia um desses para mim quando eu era pequeno. Ela dizia que queijo quente é o abraço da comida. Melissa deu uma risadinha, a primeira que Marcos ouviu dela, e mordeu o sanduíche. Seus olhos se iluminaram. É muito bom, disse ela com a boca cheia, um fio de queijo derretido pendurado no canto do lábio. Marcos riu alto, e pela primeira vez naquele dia, Melissa pareceu relaxar. Enquanto comiam, Marcos começou a fazer perguntas gentis, querendo entender mais sobre ela. Melissa contou aos poucos sua história. Falou dos pais que nunca conheceu, do orfanato onde passou os primeiros anos e do abrigo de onde fugiu. Eles batiam na gente, senhor. Diziam que a gente tinha que obedecer, senão... Ela parou, os olhos fixos no copo de suco, como se revivesse as lembranças. Marcos sentiu um aperto no peito. Ele queria perguntar mais, mas sabia que forçar a barra só a assustaria. Em vez disso, ele mudou de assunto. Sabe, Melissa, quando eu era pequeno, eu também não tinha muito. Minha mãe e eu morávamos numa casinha que parecia que ia cair a qualquer hora. Mas ela sempre dizia, Marcos, o importante é ter coração. O resto a gente conquista. Sua mãe parece legal, disse Melissa com um sorriso tímido. Ela tá viva? Tá sim, respondeu Marcos orgulhoso. Dona Clara, a mulher mais teimosa e amorosa que você vai conhecer. Ela mora comigo agora, numa casa bem confortável. Quer saber um segredo? Ela faz o melhor bolo de cenoura do mundo. Melissa riu de novo, e Marcos sentiu algo que não sentia há anos. Um calor no peito, como se aquele momento simples, compartilhando um sanduíche com uma menininha de rua, fosse mais valioso do que qualquer contrato milionário que ele já assinou. Mas enquanto observava Melissa comer com tanto gosto, uma ideia começou a crescer em sua mente. Ele não podia simplesmente deixá-la voltar para as ruas. Não depois de tudo o que ela passou. Mas como convencer uma criança tão machucada a confiar nele? E o que sua mãe, Dona Clara, acharia disso tudo? O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto Marcos e Melissa saíam da lanchonete. A menina segurava o copo de suco quase vazio, como se quisesse prolongar aquele momento de conforto. Marcos caminhava ao lado dela, as mãos nos bolsos, o coração dividido entre a alegria de vê-la sorrir e a angústia de saber que, em breve, ela voltaria para as ruas. Ele não podia permitir isso. Não depois de ver a força daquela menininha que, apesar de tudo, ainda encontrava espaço para rir e sonhar. Melissa, você já pensou em ter um lugar para chamar de casa? Perguntou Marcos com cuidado enquanto atravessavam a rua. Ele tentava soar casual, mas sua voz carregava uma seriedade que não passou despercebida. Melissa parou, os olhos fixos no chão. Casa? Repetiu ela, quase como se a palavra fosse estranha. Eu não sei. No abrigo eles diziam que a gente não merecia casa, que a gente era só encrenca. Marcos sentiu a raiva subir, mas engoliu seco. Ele se agachou novamente, olhando nos olhos dela. Escuta, Melissa, essas pessoas estavam erradas. Você é uma menina incrível e eu quero te ajudar. Que tal vir comigo para conhecer minha mãe? Ela ia adorar te conhecer. E quem sabe você pode passar a noite lá em casa, dormir numa cama quentinha, tomar um banho quente. O que acha? Melissa hesitou, mordendo o lábio inferior. A ideia de um lugar seguro, com uma cama e um banho quente, era como um conto de fadas. Mas a vida a ensinara a desconfiar. E se você for como eles? Perguntou ela. A voz, quase um sussurro. No abrigo, eles também prometiam coisas boas no começo. Marcos sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que a confiança de Melissa era frágil como vidro. Eu prometo, Melissa, que você vai estar segura. E se você não gostar, pode ir embora quando quiser.
Mas deixa eu te mostrar que nem todo mundo é como aqueles que te machucaram. Ela o encarou por longos segundos, como se tentasse ler a alma dele através dos olhos. Finalmente, com um aceno tímido, ela disse: "Tá bom, mas só para conhecer." Sua mãe, Marcos, sorriu aliviado e a levou até seu carro, um SUV preto que, apesar de elegante, não ostentava luxo. Melissa subiu no banco do passageiro, olhando tudo com curiosidade. Durante o trajeto, Marcos ligou o rádio e uma música animada dos anos 80 encheu o carro. Melissa começou a balançar a cabeça no ritmo e Marcos riu. "Você gosta de música? Minha mãe vai adorar isso. Ela vive cantando essas músicas antigas enquanto cozinha." Quando chegaram à casa de Marcos, uma residência ampla, mas acolhedora, com um jardim repleto de flores que Dona Clara cuidava com carinho, Melissa ficou boquiaberta. "Isso é uma casa ou um castelo?" perguntou ela, os olhos arregalados. Marcos riu. "É só uma casa, mas minha mãe faz ela parecer um castelo com tanto amor. Vem, vou te apresentar." Dona Clara, uma mulher de 70 anos com cabelos brancos, presos num coque e um avental florido, estava na cozinha, assando um bolo de cenoura cujo cheiro invadia a casa. Ao ouvir a porta, ela se virou, enxugando as mãos no avental. "Marcos, meu filho, já chegou. E quem é essa princesinha?" perguntou, com um sorriso que parecia iluminar o cômodo. "Essa é a Melissa, mãe", disse Marcos, colocando a mão no ombro da menina. "Ela é minha nova amiga. Encontrei ela hoje e, bom, ela precisa de um lugar para ficar um pouco." Dona Clara não precisou de mais explicações. Seus olhos, cheios de uma sabedoria forjada por anos de dificuldades, entenderam tudo. Ela se aproximou de Melissa, abaixando-se com dificuldade por causa das dores nas costas. "Oi, Melissa, eu sou a Dona Clara. Você gosta de bolo de cenoura? Acabei de tirar um do forno." Melissa, ainda tímida, assentiu. "Gosto sim, dona. O senhor Marcos disse que a senhora faz o melhor bolo do mundo." Dona Clara deu uma gargalhada. "Esse meu filho exagera, mas venha, vamos provar juntos. E depois, que tal um banho quente? Tem um sabonete que cheira a lavanda. Você vai se sentir uma rainha." Enquanto Melissa seguia Dona Clara até a cozinha, Marcos ficou parado na sala, observando as duas. Ele sentiu uma emoção que não conseguia explicar. Uma mistura de esperança e responsabilidade. Ele sabia que trazer Melissa para casa era só o começo. Havia um longo caminho pela frente. Questões legais, o passado doloroso dela e a necessidade de construir confiança. Mas naquele momento, vendo Melissa rir enquanto Dona Clara contava uma história engraçada sobre como queimou um bolo na juventude, Marcos sentiu que estava no caminho certo. O que ele não sabia era que a chegada de Melissa traria mudanças que nem ele, nem Dona Clara poderiam prever. A cozinha de Dona Clara parecia um refúgio mágico para Melissa. O aroma do bolo de cenoura recém-assado misturava-se ao calor acolhedor da casa. E a voz da idosa, contando histórias de sua juventude, enchia o ambiente de vida. Melissa, sentada à mesa com um prato de bolo à sua frente, mordiscava o doce, com cuidado, como se quisesse fazer cada pedaço durar para sempre. Dona Clara, com seu jeito caloroso, falava sobre o tempo em que Marcos era criança e tentava ajudá-la na cozinha, só para acabar com farinha no rosto e risadas ecoando pela casa. Melissa ria, tímida, mas seus olhos brilhavam com algo novo. A sensação de estar em um lugar onde não precisava se esconder. Marcos observava da porta, encostado no batente, com um sorriso que não conseguia disfarçar. Ele nunca imaginara que um encontro casual no mercado o levaria a esse momento, mas ao mesmo tempo uma inquietação crescia dentro dele. Melissa precisava de mais do que uma noite de conforto. Ela precisava de um lar, de segurança, de amor. E embora ele quisesse oferecer isso, sabia que o caminho não seria simples.
Havia questões práticas, processos de adoção, assistentes sociais, o trauma que Melissa carregava, e havia algo mais, a dúvida se ele, um homem que passara a vida focado no trabalho, estava pronto para ser um pai. Melissa, querida, que tal aquele banho agora? Sugeriu Dona Clara, limpando as migalhas da mesa. Tenho uma toalha bem fofinha e um pijama que era do Marcos quando ele era pequeno. Vai ficar um pouco grande, mas vai te aquecer. Melissa hesitou, olhando para Marcos como se pedisse permissão. Ele assentiu, com um sorriso gentil. Vai lá, pequena. Minha mãe é especialista em transformar qualquer um numa rainha. Enquanto Dona Clara levava Melissa para o banheiro, Marcos pegou o celular e começou a pesquisar. Ele queria entender como funcionava o processo de acolhimento de uma criança em situação de rua. As palavras adoção e guarda temporária piscavam na tela, mas cada artigo parecia mais complicado que o anterior. Ele suspirou, esfregando o rosto. O que eu estou fazendo? Pensou, mas então ouviu a risada de Melissa vindo do corredor. Um som tão puro que fez seu coração acelerar. Ele sabia que não podia voltar atrás. Quando Melissa voltou, com o cabelo molhado e o pijama de Marcos caindo pelos ombros, ela parecia outra criança. O rosto limpo revelava sardas que Marcos não notara antes, e seus olhos castanhos pareciam menos assombrados. Dona Clara a seguia, carregando uma escova de cabelo e falando animadamente sobre como Melissa poderia escolher uma roupa nova no dia seguinte. Vamos ao shopping, o que acha? Perguntou Dona Clara com entusiasmo. Uma menina tão linda merece um vestido bem colorido. Melissa sorriu, mas então seu rosto mudou. Ela se sentou no sofá, abraçando os joelhos. Dona Clara, senhor. Marcos, por que vocês estão sendo tão legais comigo? Perguntou, a voz carregada de desconfiança. Ninguém faz isso de graça. O que vocês querem? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos trocou um olhar com a mãe, que parecia tão surpresa quanto ele. Dona Clara se sentou ao lado de Melissa, segurando sua mão com cuidado. Minha querida, às vezes a gente faz coisas boas porque já passou por coisas ruins. O Marcos e eu, a gente sabe como é se sentir sozinho no mundo. Não queremos nada de você, só queremos que você sinta que é importante. Melissa baixou o olhar, brincando com a barra do pijama. No abrigo, eles diziam que eu não valia nada, que ninguém ia querer uma menina como eu. Sua voz tremia e uma lágrima escorreu pelo rosto. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele se ajoelhou na frente dela, com cuidado para não assustá-la. Melissa, eu não sei o que te disseram, mas eles estavam errados. Você é uma menina forte, corajosa e cheia de luz. E eu quero te ajudar a ter uma vida melhor. Não só por hoje, mas por todos os dias. Se você quiser, claro. Melissa o encarou, os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma esperança hesitante. Você está dizendo que eu posso ficar aqui? De verdade? De verdade, respondeu Marcos com firmeza. Mas vamos fazer tudo direitinho, com calma. Quero que você se sinta segura e feliz. E minha mãe aqui já está te tratando como neta, olha só. Ele piscou, tentando aliviar o clima, e Dona Clara riu, bagunçando o cabelo de Melissa. Naquela noite, Melissa dormiu em um quarto de hóspedes, com lençóis macios e um ursinho de pelúcia que Dona Clara insistiu em dar a ela. Mas enquanto a casa ficava em silêncio, Marcos ficou acordado, pensando no que estava por vir. Ele sabia que o próximo passo seria enfrentar a burocracia e, pior, os fantasmas do passado de Melissa. Algo lhe dizia que a história dela escondia mais do que ela contara e que ajudá-la seria mais desafiador do que ele imaginava. A manhã seguinte amanheceu com um céu azul claro e os raios de sol entravam pelas janelas da casa de Marcos, iluminando o quarto onde Melissa dormia. Pela primeira vez em anos, ela acordou sem o peso do medo constante. O ursinho de pelúcia, que Dona Clara havia colocado ao seu lado, ainda estava abraçado contra seu peito.
Ela se sentou na cama, os olhos percorrendo o quarto simples, mas acolhedor, com cortinas floridas e uma cômoda de madeira que parecia contar histórias de décadas passadas. Era tão diferente dos colchões finos e frios do abrigo que, por um momento, Melissa achou que ainda estava sonhando. Na cozinha, o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de pão quentinho. Dona Clara cantarolava uma música antiga enquanto preparava o café da manhã, e Marcos, já de pé, mexia no celular, tentando marcar uma reunião com um advogado especializado em adoção. Ele estava determinado a fazer as coisas da maneira certa, mas a ideia de enfrentar o sistema o deixava ansioso. Ele sabia que Melissa não era apenas uma criança em situação de rua. Ela carregava um histórico de traumas, e qualquer erro poderia assustá-la ou, pior, afastá-la. "Bom dia, princesinha", exclamou Dona Clara quando Melissa apareceu, na porta, ainda no pijama grande demais, esfregando os olhos. "Dormiu bem?" Melissa assentiu tímida, mas com um sorriso que parecia mais leve. "Dormi, sim, dona. Parece que eu nunca dormi tão bem." Marcos levantou os olhos do celular, sorrindo. "Isso é porque você está na melhor casa de São Paulo, Melissa. Agora vem, senta aqui. Minha mãe fez um banquete. A mesa estava repleta. Pão fresco, geleia caseira de morango, ovos mexidos cremosos e um suco de laranja que brilhava na luz da manhã." Melissa sentou-se, hesitante, mas logo começou a comer com vontade, enquanto Dona Clara contava histórias sobre os vizinhos excêntricos do bairro. Em um momento, ela descreveu como o Sr. Antônio, o padeiro da esquina, insistia em cantar ópera enquanto entregava pães, o que fez Melissa rir tanto que quase derrubou o suco. "Você já foi na padaria dele, Melissa?" perguntou Dona Clara, com um brilho nos olhos. "Ele faz um pão de queijo que é uma obra de arte." "Não, dona, eu nunca fui em padaria assim, de comprar coisas quentinhas", admitiu Melissa, baixando o olhar. "Na rua, a gente pega o que sobra, sabe? Às vezes os pães estão duros, mas a gente come mesmo assim." O silêncio caiu por um instante. Marcos trocou um olhar com a mãe, ambos sentindo o peso da realidade de Melissa. Ele pigarreou, tentando manter o clima leve. "Bom, então hoje vai ser o dia do seu primeiro pão de queijo quentinho. Que tal a gente dar um pulo na padaria depois do café?" Melissa sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Antes que pudesse responder, o som de uma campainha ecoou pela casa. Marcos franziu a testa, não esperando visitas. Ele se levantou e foi até a porta, onde encontrou uma mulher de meia idade, com óculos de armação grossa e uma prancheta na mão. Ela se apresentou como Sandra, uma assistente social que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade. "Senhor, Marcos?" perguntou ela, com um tom profissional mas gentil. "Recebemos uma denúncia de que uma criança fugitiva de um abrigo foi vista com o senhor ontem. Estou aqui para verificar a situação." Marcos sentiu o coração disparar. Ele olhou para Melissa, que estava parada na entrada da cozinha, os olhos arregalados de medo. Dona Clara, percebendo a tensão, colocou a mão no ombro da menina, tentando tranquilizá-la. "Entre, por favor", disse Marcos, mantendo a calma. "Vamos conversar." Sandra entrou, observando a casa com um olhar atento. Ela explicou que Melissa era considerada uma fugitiva do abrigo e que havia um protocolo a seguir. "Não estou aqui para causar problemas, Sr. Marcos, mas precisamos garantir que a criança esteja segura e que o caso seja tratado dentro da lei." Melissa, ainda agarrada ao ursinho, começou a tremer. "Eu não volto para lá!" gritou ela, já voz quebrada. "Eles me batiam, me trancavam no quarto escuro. Por favor, não me leva." Dona Clara a abraçou com força, olhando para Sandra com uma mistura de súplica e determinação. "Essa menina não vai voltar para um lugar que a machucou. Ela está segura aqui com a gente." Marcos, sentindo a raiva e o desespero de Melissa, respirou fundo. "Sandra,
Eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas essa menina passou por coisas que ninguém deveria passar. Eu quero fazer o que for preciso para protegê-la. Quero iniciar o processo de adoção ou guarda, o que for necessário. Mas ela não volta para aquele lugar. Sandra anotou algo na prancheta, visivelmente tocada pela cena. Entendo, Sr. Marcos, mas o processo é complexo. Vou precisar fazer um relatório. E haverá visitas para avaliar se essa casa é um ambiente adequado. Além disso, o histórico de Melissa, há coisas que precisamos investigar. Ela fugiu do abrigo por motivos sérios, e isso está sendo apurado. Marcos assentiu, mas seu coração estava apertado. Ele olhou para Melissa, que agora chorava nos braços de Dona Clara, e soube que o caminho à frente seria cheio de obstáculos. A sombra do passado de Melissa, com suas dores e segredos, começava a se revelar. E Marcos percebeu que sua decisão de ajudá-la o levaria a enfrentar não apenas burocracias, mas também verdades que poderiam mudar tudo. O silêncio na sala de estar era quase palpável depois que Sandra, a assistente social, deixou a casa de Marcos. Ela prometeu voltar em alguns dias com mais informações sobre o processo de guarda e uma equipe para avaliar o ambiente, mas suas palavras finais ecoavam na mente de Marcos. Há coisas no histórico de Melissa que precisamos esclarecer. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas o medo nos olhos de Melissa durante a conversa dizia mais do que qualquer relatório poderia. A menina, agora sentada no sofá com o ursinho de pelúcia apertado contra o peito, parecia pequena demais para carregar tantas cicatrizes. Dona Clara, sempre prática, quebrou o silêncio ao trazer uma bandeja com chá de camomila. Nada de ficar com essa cara de preocupação, vocês dois, disse ela com um tom que misturava autoridade e carinho. Melissa, minha querida, esse chá vai te acalmar. E você, Marcos, para de franzir essa testa. Vamos resolver isso, juntos, como família. A palavra família fez Melissa levantar os olhos, surpresa. Ela nunca tinha ouvido alguém usá-la para incluí-la. Família? Perguntou a voz hesitante, como se testasse a palavra na boca. Isso mesmo, respondeu Dona Clara, sentando-se ao lado dela e passando o braço ao redor de seus ombros. Aqui a gente cuida um do outro. E você, mocinha, já conquistou meu coração com esse sorriso. Melissa sorriu timidamente, mas o medo ainda estava lá, escondido nos cantos de seus olhos. Marcos percebeu e decidiu que era hora de mudar. O clima. Sabe o que a gente precisa, mãe? Disse ele, levantando-se com uma energia forçada. Um dia de diversão. Melissa, que tal a gente cumprir aquela promessa do pão de queijo? E depois, quem sabe, um passeio no parque. Lá tem um lago com patinhos que você vai adorar. Melissa hesitou, mas a ideia de ver patinhos a fez abrir um sorriso maior. Patinhos, de verdade? Perguntou com um brilho infantil nos olhos. De verdade, garantiu Marcos, aliviado por vê-la animada. E quem sabe a gente não compra um sorvete no caminho. O dia passou como uma brisa leve. Na padaria do Sr. Antônio, Melissa ficou encantada com o pão de queijo quente que derretia na boca e riu quando o padeiro, fiel à descrição de Dona Clara, começou a cantar uma área de ópera enquanto entregava o pedido. No parque, ela correu até o lago, apontando animadamente para os patinhos que nadavam em círculos. Marcos e Dona Clara a observavam de um banco. E por um momento, parecia que o peso do mundo havia desaparecido. Mas enquanto Melissa jogava migalhas para os patos, Dona Clara tocou o braço de Marcos, sua expressão séria. Filho, você está mesmo pronto para isso? Perguntou ela em voz baixa. Essa menina precisa de muito mais do que um dia feliz. O que ela passou, isso não vai desaparecer tão fácil. Marcos suspirou, olhando para Melissa, que agora tentava imitar o
São dos patos, rindo sozinha. Eu sei, mãe, mas quando eu vi ela naquele mercado sendo humilhada, foi como ver a mim mesmo anos atrás. Eu não posso abandonar ela. Não agora. Dona Clara assentiu, os olhos marejados. Você sempre teve um coração grande, Marcos, mas vai precisar de paciência e força, porque o passado dela pode trazer problemas que a gente nem imagina. Naquela noite, depois de um jantar com risadas e histórias, Melissa foi para o quarto, exausta, mas com um sorriso que não saía do rosto. Marcos, porém, não conseguiu dormir. Ele pegou o celular e começou a pesquisar novamente sobre o abrigo de onde Melissa fugiu. Encontrou notícias antigas, denúncias de maus tratos que nunca foram devidamente investigadas. Uma frase em um artigo chamou sua atenção. Crianças relatam abusos físicos e psicológicos, mas falta de provas impede ações judiciais. Seu estômago revirou. Ele precisava saber mais, mas como abordar isso com Melissa sem reabrir feridas? No dia seguinte, durante o café da manhã, Marcos decidiu ser honesto, mas cuidadoso. Melissa, eu sei que falar do abrigo é difícil, começou ele, enquanto Dona Clara servia mais suco. Mas para te ajudar de verdade, eu preciso entender o que aconteceu lá. Você confia em mim para contar um pouquinho? Melissa congelou, o garfo parado no ar. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça. Eu não quero falar disso, Sr. Marcos. Por favor, eu só quero ficar aqui. Dona Clara interveio segurando a mão dela. Tá tudo bem, querida. Você não precisa falar agora, mas quando estiver pronta a gente vai estar aqui, tá? Melissa assentiu aliviada, mas Marcos sabia que o passado dela não podia ser ignorado. Ele decidiu contratar um detetive particular para investigar o abrigo discretamente. O que ele descobriria, porém, estava prestes a revelar uma verdade que abalaria não apenas a vida de Melissa, mas também a dele próprio. Os dias seguintes na casa de Marcos foram uma mistura de alegria e expectativa cautelosa. Melissa começava a se sentir mais à vontade, explorando o jardim de Dona Clara, onde aprendia a regar as flores e ria quando a mangueira a molhava por acidente. Dona Clara, com seu jeito maternal, ensinava-a a fazer biscoitos caseiros e as duas passavam horas na cozinha, rindo de formas tortas e migalhas espalhadas. Marcos observava tudo com um misto de gratidão e preocupação. Cada sorriso de Melissa era uma vitória, mas a sombra do que Sandra, a assistente social, havia mencionado ainda pairava sobre ele, e a decisão de contratar um detetive particular para investigar o abrigo de Melissa o deixava inquieto, como se estivesse mexendo em um vespeiro. Naquela manhã, enquanto Melissa ajudava Dona Clara a pendurar roupas no varal, Marcos recebeu uma ligação. Era o detetive, João, um homem discreto que ele contratara por indicação de um amigo. Sr. Marcos, consegui algumas informações, disse João com um tom sério. O abrigo onde a Melissa estava tem um histórico complicado. Há denúncias de maus tratos há anos, mas sempre abafadas. E sobre a Melissa, encontrei algo que o senhor precisa saber. Podemos nos encontrar hoje? Marcos sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Melissa, que ria enquanto tentava equilibrar um lençol no varal, e concordou em encontrar João em um café próximo. Mãe, vou sair rapidinho, disse ele, tentando soar casual. Cuida da nossa menina, tá? Dona Clara, que estava penteando os cabelos cacheados de Melissa, apenas assentiu, mas seus olhos diziam que ela sabia que algo importante estava por vir. Vai com cuidado, meu filho. E volta logo para contar o que está acontecendo. No café, João entregou a Marcos uma pasta fina, mas cheia de papéis. A Melissa foi deixada em um orfanato quando era bebê, como ela te contou, começou o detetive, mantendo a voz baixa. Mas o que ninguém te disse é que os pais dela não morreram em um acidente, como ela acredita.
Eles foram assassinados. Um caso de violência doméstica que terminou em tragédia. A mãe dela, Ana, foi morta pelo pai, que depois tirou a própria vida. Melissa foi encontrada no berço, chorando por vizinhos. Ela tinha só 6 meses. Marcos sentiu o ar escapar dos pulmões. Ele abriu a pasta, vendo recortes de jornais antigos e relatórios policiais. Meu Deus, murmurou. Ela não sabe disso, sabe? Não, respondeu João. O orfanato e o abrigo mantiveram isso em segredo. Disseram que era melhor para ela acreditar que foi um acidente. Mas tem mais. O abrigo onde ela estava, há suspeitas de que alguns funcionários estavam envolvidos em coisas piores do que maus tratos. Tráfico de crianças, adoções ilegais. Nada comprovado, mas o lugar está sendo investigado agora. Marcos fechou a pasta, o coração disparado. Ele imaginava que o passado de Melissa era doloroso, mas aquilo era mais do que ele poderia supor. E o que isso significa para ela agora? Perguntou a voz rouca. Significa que, se você quiser seguir com a adoção, vai precisar de um bom advogado. O sistema pode tentar levar a Melissa de volta para o abrigo, ou pior, para outro lugar, enquanto a investigação está rolando. E, senhor Marcos, tem uma coisa que me preocupa. Um dos funcionários do abrigo, um cara chamado Roberto, está procurando por ela. Ele foi demitido depois que ela fugiu. E parece que está obcecado em encontrá-la. Não sei porquê, mas não é coisa boa. Marcos sentiu um arrepio. Ele agradeceu ao detetive e voltou para casa com a cabeça a mil. Quando chegou, encontrou Melissa e Dona Clara no jardim, pintando vasos de cerâmica com tintas coloridas. Melissa, com o rosto manchado de tinta azul, ria enquanto mostrava seu vaso, que tinha um desenho desajeitado de um patinho. Olha, senhor Marcos, fiz pro Lago dos Patinhos. Marcos forçou um sorriso, tentando esconder a tempestade em sua mente. Ficou lindo, pequena, disse, bagunçando o cabelo dela. Mas, enquanto a observava, ele tomou uma decisão. Não contaria a Melissa sobre o passado dos pais dela, não ainda. Ela precisava de tempo para se sentir segura, para confiar. Mas ele precisava protegê-la, especialmente se esse tal de Roberto representava uma ameaça. Naquela noite, depois que Melissa foi dormir, Marcos sentou com Dona Clara na sala e contou tudo o que o detetive revelou. A idosa ouviu em silêncio, as mãos apertando o terço que sempre carregava. Meu filho, isso é maior do que a gente imaginava, disse ela finalmente. Mas essa menina já é parte de nós. Não importa o que venha, a gente vai lutar. Por ela, como família. Marcos assentiu, mas a sensação de que algo perigoso estava se aproximando não o deixava em paz. Ele sabia que a batalha para proteger Melissa estava apenas começando e que a verdade sobre o passado dela poderia trazer consequências que ele nunca imaginara. A revelação sobre o passado de Melissa e a ameaça de Roberto, o ex-funcionário, do abrigo, pesavam como uma nuvem escura sobre Marcos. Ele passou os dias seguintes em alerta, dividindo-se entre reuniões com seu advogado, Dr. Eduardo, e momentos com Melissa, tentando manter a normalidade para ela. Dona Clara, com sua sabedoria de avó, percebia a atenção no filho, mas fazia questão de encher a casa de leveza, envolvendo Melissa em atividades simples, como plantar novas flores no jardim ou assistir a filmes antigos na TV, sempre com uma tigela de pipoca quentinha. Melissa, aos poucos, começava a se abrir. Uma tarde, enquanto ajudava Dona Clara a regar as rosas, ela confessou quase num sussurro: Dona Clara, às vezes eu sonho com uma casa assim, com flores e alguém que me abraça. Mas aí eu acordo e fico com medo de tudo desaparecer. Sua voz tremia, e Dona Clara, com os olhos marejados, a puxou para um abraço. Minha querida, essa casa é sua agora. E ninguém vai te tirar daqui, não enquanto eu e o Marcos estivermos aqui, disse Dona Clara com uma firmeza que fez Melissa sorrir, mesmo que hesitante.
Marcos, enquanto isso, trabalhava com o Dr. Eduardo para acelerar o processo de guarda temporária. O advogado foi claro. Marcos, a situação do abrigo está sob investigação e isso pode ajudar. As denúncias de maus tratos e as suspeitas de adoções ilegais estão sendo levadas a sério. Mas esse tal de Roberto, ele é um problema. Há rumores de que ele tem contatos perigosos. Você precisa tomar cuidado. A advertência do advogado ecoava na mente de Marcos, especialmente naquela tarde, quando ele levou Melissa ao shopping para comprar roupas novas, como Dona Clara havia prometido. Melissa, encantada com as vitrines coloridas, apontava para vestidos com estampas de flores e tênis brilhantes, rindo como qualquer criança de 8 anos. Marcos a observava, o coração aquecido, mas seus olhos varriam o ambiente, atentos a qualquer sinal de perigo. Foi então que ele viu um homem de boné escuro, parado do outro lado da praça de alimentação, observando-os. Ele era alto, com uma cicatriz visível no pescoço, e seus olhos estavam fixos em Melissa. Marcos sentiu um arrepio. Ele pegou a mão da menina, tentando manter a calma. "Melissa, que tal a gente tomar um sorvete agora?" perguntou, guiando-a rapidamente para uma sorveteria lotada, onde poderiam se misturar à multidão. Melissa, alheia à atenção, assentiu animadamente, escolhendo um sorvete de chocolate com granulados. Mas enquanto pagava, Marcos notou que o homem havia desaparecido. Ele tentou se convencer de que era paranoia, mas a sensação de que estavam sendo vigiados não saía de sua cabeça. Naquela noite, de volta à segurança da casa, Marcos instalou câmeras de segurança adicionais e contratou um segurança para patrulhar o bairro discretamente. Ele não queria alarmar Melissa ou Dona Clara, mas a ameaça de Roberto era real. Durante o jantar, enquanto Melissa contava, rindo, como quase derrubou o sorvete no shopping, Marcos tomou uma decisão. Ele precisava confrontar o perigo antes que ele chegasse até eles. Na manhã seguinte, com a ajuda de João, o detetive, Marcos descobriu onde Roberto estava. Ele trabalhava como segurança em um galpão suspeito na periferia da cidade, um lugar que, segundo João, era usado para atividades ilícitas. Contra o conselho do detetive, Marcos decidiu ir até lá. "Eu preciso olhar nos olhos desse homem e entender por que ele está atrás da Melissa", disse ele com uma determinação que escondia o medo. No galpão, Marcos encontrou Roberto, que o encarou com um sorriso frio. "Então você é o herói. Que está cuidando da menina?" perguntou Roberto com desdém. "Ela não é sua, sabia? Melissa viu coisas no abrigo que não deveria, e tem gente que paga caro para garantir que ela fique quieta." Marcos sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. "Se você chegar perto dela, vai se arrepender", disse com a voz firme. "Eu sei quem você é e a polícia também. Se tocar num fio de cabelo dela, eu acabo com você." Roberto riu, mas havia um nervosismo em seus olhos. "Você acha que é tão simples? Essa menina é um risco e você está mexendo com gente perigosa." Marcos saiu do galpão com o coração disparado, mas com uma certeza: ele faria qualquer coisa para proteger Melissa. Quando voltou para casa, encontrou a menina desenhando na sala, um desenho de uma família, ela, Marcos e Dona Clara, com um sol brilhante no canto da página. "É para vocês", disse ela tímida, entregando o papel. Marcos segurou o desenho, os olhos marejados. "Melissa, eu prometo que vou te proteger e que você vai ter uma família de verdade." Ele a abraçou, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força de um amor que crescia a cada dia. O que ele não sabia era que a batalha final para garantir a segurança de Melissa estava mais próxima do que ele imaginava. Os dias após o confronto com Roberto foram de uma tensão silenciosa na casa de Marcos. Ele reforçou a segurança, mantendo contato constante com João, o detetive, e Dr. Eduardo, o advogado.
que trabalhava incansavelmente para garantir a guarda temporária de Melissa. A investigação sobre o abrigo avançava e as denúncias de maus tratos e atividades ilícitas começaram a ganhar força, com provas finalmente emergindo contra Roberto e outros funcionários. Marcos sabia que o perigo ainda rondava, mas pela primeira vez ele sentia que a justiça poderia estar ao lado de Melissa. Enquanto isso, a menina florescia na casa de Marcos e Dona Clara. Ela agora corria pelo jardim com uma confiança que não tinha antes, ajudando a plantar girassóis, suas flores favoritas, como descobriu Dona Clara, e até começou a aprender a ler com mais fluência, graças às tardes que passavam juntas com livros infantis. Um dia, enquanto desenhavam na varanda, Melissa olhou para Dona Clara e perguntou, com uma voz tímida, mas cheia de esperança: Dona Clara, será que um dia eu posso chamar você de vovó? Dona Clara, surpresa, deixou o lápis cair, os olhos brilhando de emoção. Minha querida, você já é minha netinha. Pode me chamar de vovó quando quiser. Ela a abraçou e Melissa, pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem sem medo, um choro de alívio e felicidade. Marcos, que observava da porta, sentiu o coração transborda. Ele sabia que o processo de adoção ainda levaria meses, mas naquele momento decidiu que era hora de dar um passo além. Ele chamou Melissa e Dona Clara para a sala e com um sorriso nervoso disse: Melissa, eu e minha mãe conversamos muito e queremos que você faça parte da nossa família de verdade. Eu quero ser seu pai, se você me aceitar. O que acha? Melissa arregalou os olhos, a boca entreaberta. Ela olhou de Marcos para Dona Clara como se procurasse uma confirmação de que aquilo não era um sonho. Pai, repetiu ela, a voz trêmula. Você quer mesmo ser meu pai? Mais do que tudo, respondeu Marcos, ajoelhando-se na frente dela. Você mudou minha vida, Melissa. Me mostrou o que é amar alguém de verdade. E eu prometo que vou te proteger e te amar sempre, como meu pai nunca fez por mim. Melissa correu para os braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu quero sim, quero ser sua filha, disse ela, o rosto enterrado no ombro de Marcos. Dona Clara, com lágrimas escorrendo, juntou-se ao abraço. E os três ficaram ali, envoltos num calor que parecia curar todas as feridas do passado. Mas a paz foi interrompida naquela mesma noite. João ligou para Marcos, a voz urgente. Senhor, Marcos, a polícia prendeu o Roberto. Ele confessou estar envolvido com uma rede de tráfico de crianças no abrigo. Disse que queria encontrar a Melissa porque ela viu coisas que poderiam incriminá-lo. Mas agora ele está detido e a investigação está avançando. Vocês estão seguros? Marcos suspirou aliviado, mas a notícia trouxe uma nova onda de emoção. Ele olhou para Melissa, que dormia no sofá, exausta após o dia emocionante, e percebeu o quanto ela havia sido corajosa. Ela sobrevivera a horrores que ninguém deveria enfrentar e ainda assim encontrava espaço para sorrir, para amar, para confiar novamente. Meses depois, numa manhã ensolarada, Marcos, Melissa e Dona Clara estavam no tribunal. O juiz, após revisar o caso e as evidências de que Melissa estava segura e feliz com Marcos, concedeu a adoção. Quando o martelo bateu, a sala explodiu em aplausos. Melissa, agora oficialmente Melissa Almeida, correu para abraçar Marcos, que não conseguiu segurar as lágrimas. Bem-vinda à família, minha filha, sussurrou ele, beijando o topo de sua cabeça. Na saída do tribunal, Dona Clara segurava a mão de Melissa, que vestia um vestido amarelo com estampas de girassóis, escolhido especialmente para o dia. Sabe, vovó, disse Melissa sorrindo, acho que agora eu sei o que é ter um lar. Dona Clara riu, enxugando uma lágrima. E você, minha netinha, fez nosso lar ainda mais bonito.
Enquanto caminhavam para o carro com o sol brilhando sobre eles, Marcos olhou para sua nova família e sentiu uma paz que nunca conhecera. Ele, que já fora um menino humilhado em um mercado, agora era um pai, com uma filha que o ensinara o verdadeiro significado de superação e amor. E, em algum lugar do céu, ele tinha certeza de que o destino sorria para eles.